Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês deste livro aqui, A Trilogia Tebana, de Sófocles. Quanto à edição física, mesmo esse livro aqui ele é bem bonitão, ele é bem trabalhadinho. Infelizmente as folhas são brancas, eu sempre prefiro amarelada, mas ainda assim tá muito bom. É melhor do que aquela edição da Oresteia que eu mostrei semana passada, que aliás o vídeo vai estar no cardzinho aí em cima. Apesar de as notas, organizações e tal ser no mesmo nível, é tão bom quanto, então pode ficar tranquilo quanto à edição. Como no último vídeo, eu não discutirei aqui exaustivamente acerca da obra, contando toda a história e tal. Lembrando até que esse aqui é um vídeo do projeto de literatura em conjunto aqui do canal, que aliás, se você quiser saber mais, tem videozinho aí em cima. E lá nós discutimos nos fins de semana as obras que a gente tá lendo e lá sim a discussão é exaustiva. Então, qualquer coisa, não deixe de dar uma olhadinha lá. E se possível, dá uma olhada no meu vídeo da Oresteia também, porque lá na introdução do vídeo eu dou algumas dicas sobre como ler literatura grega, algumas coisas para ajudar. Bom, primeiramente, eu falarei sobre o geral da obra aqui, sem spoilers para aqueles que querem ler, apesar de, spoiler de tragédia grega, mas depois eu falo sobre cada peça mais específica, divididinho, tanto Édipo Rei, Édipo em Colono quanto Antígona. Eu vou deixar tudo dividido aí no YouTube certinho. Só uma última coisa antes de começar, quer dizer que esse vídeo tem por base as aulas do José Munir Nasser sobre o Édipo Rei e sobre Antígona, que tem aí no YouTube, e também tem por base o Dicionário de Mitologia Grego-Romana do Pierre Grimal e também a História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo. Tem os PDFs deles se vocês quiserem, estão no drive do projeto de literatura se quiser lá dar uma olhada, e eu vou deixar os links das aulas do Nasser aí na descrição do vídeo. Bom, agora sobre o geral da obra. Cara, se por algum motivo você vive em Marte, você nunca escutou, nunca nem ouviu falar da história do Édipo, saiba que se você for ler esse livro, se prepare para entrar em contato com uma das coisas mais fantásticas que você já leu na sua vida. O Sófocles é um autor fenomenal e as 3 peças são belíssimas. É até uma tristeza saber que ele escreveu mais de 120 peças no passado, só que só 7 chegaram pra gente hoje. Porque se 3 delas são assim, você imagina o tanto de coisa que a gente está perdendo por não ter preservado as outras histórias. Essas 3 aqui são extremamente impactantes. Quando eu li o Édipo Rei pela primeira vez, eu senti a agonia dele crescente, eu pude sentir o que ele estava sentindo na história. Foi um negócio absurdo para mim, foi uma experiência mágica, por assim dizer. E cada uma das 3 peças é tão boa quanto a outra. Na minha opinião, nenhuma ficou abaixo de nenhuma aqui. As 3 são maravilhosas. E isso só fica mais impressionante ao saber que chama a trilogia tebana, mas não é verdadeiramente uma trilogia. Diferentemente da Oresteia de Ésquilo, que foi apresentada como uma trilogia mesmo, essa daqui não foi. Essa junção aqui foi feita posteriormente, porque as peças foram apresentadas em datas muito diferentes. Se eu não me engano, a primeira a ser apresentada foi Antígona, aí depois foi Édipo Rei, 10 anos depois, daí 20 anos, 40 anos depois foi Édipo em Colono. Teve uma, eu acho que foi Édipo em Colono mesmo, que foi apresentada inclusive após a morte do Sófocles. Então, essa junção foi feita posterior. Mas, cara, as peças se complementam tão bem que é absurdo você pensar que teve tantos anos assim de diferença entre elas. Se você tá com vontade de ler essa obra, vá sem medo, porque não é difícil, a linguagem é boa, principalmente nessa tradução aqui do Mário Gamakuri, dá pra entender tudo muito tranquilamente, as notas são bem explicadinhas, então fique tranquilo. Se você estiver boiando, as 2 primeiras peças contam sobre a jornada do Édipo, a relação dele com o destino, com os atos que ele comete, com as consequências dos atos dele, com a desgraça que decai sobre ele, a tragédia toda e todas essas coisas. E já a Antígona vai contar sobre uma das filhas do Édipo e a relação dela, o conflito e a tensão que ela tem com o tio dela, que é o Creonte. E as 3 peças incluem temas como tensão entre destino e liberdade, personalidade e responsabilidade, direito natural versus direito positivo, queda e redenção, é só tema brabo. E bom, agora vamos à segunda parte do vídeo, onde eu vou discutir um pouco melhor sobre cada uma das peças em específico. Primeiro sobre o Édipo, eu vou falar sobre Édipo Rei e Édipo em Colono juntos, porque eu acho que vai funcionar melhor. Já logo de cara aqui no Édipo Rei, um adendo. Não é contado aqui nem o panorama mais antigo sobre a maldição do Édipo. É só mencionado pela Jocasta aquele episódio em que Laio foi ao oráculo e o oráculo falou que seu filho ia matar ele. Mas tem uma versão, e isso você pode ler lá no Dicionário de Mitologia Grega que eu mencionei, que diz que o Laio, na verdade, quando ele era mais jovem, ele foi pedir refúgio numa casa e tinha um menino chamado Crísipo e o pai do menino chamava Pélops. E ele se apaixonou pelo Crísipo e raptou o Crísipo. E o Pélops, muito bravo, e incomodado, ele amaldiçoou o Laio, e é daí que começa essa série de maldições que vai culminar ali no Édipo. Não tem muito a ver primariamente com a história mesmo, mas eu achei interessante mencionar aqui. E bom, sobre a peça mesmo, primeiramente eu só queria comentar sobre o quão impressionante é o processo pelo qual o Édipo vai descobrindo a sua origem. Porque além de ter aqueles vários jogos de palavras onde ele vai falando sobre, nossa, vou tratar essa questão, né, como se Laio fosse meu pai, e ele não sabe que é o pai dele, então você vai tendo esse monte de joguinhos de palavra e tal.
Além disso, tem aquela angústia crescente que eu descrevi, aquela agonia que ele vai sentindo ao sempre descobrir alguma evidência nova, porque você percebe que ele tenta negar o máximo, ele nega, até que a evidência fique completamente indisputável, e aí ele fala, meu Deus, não acredito que é assim e tal, e aí vai continuando, e essa agonia vai crescendo até o ponto culminante, onde ele faz a descoberta completa de suas origens. Isso eu achei que é algo sem igual, assim, foi a coisa que mais me impactou na primeira vez que eu li essa peça, foi literalmente sentir essa angústia com ele. E bom, outras coisas que são interessantes de comentar é sobre a relação do Édipo com o destino e a personalidade dele. Primeiro porque assim, ele vai lá no oráculo na história e o oráculo conta pra ele que ele ia matar o pai e ia desposar a mãe. E aí ele fica abismado com isso, claro, né, quem não ficaria, e ele tenta fugir dos pais dele, só que ele não sabia que os pais eram adotivos. Então você vê ele tentando fugir desse destino, e óbvio, né, justificadamente, mas ao mesmo tempo sendo enganado pelos oráculos, que tem, óbvio, né, todos os oráculos, eles têm essa característica meio ambígua de dar essas previsões meio confusas, que sempre tendem a confundir e a levar a pessoa pelo caminho errado, é uma desgraça, né? E aí já logo no caminho da volta, ele já mata o pai dele biológico, que é o Lion, né, porque... E aí já dá pra você ver a personalidade do Édipo se manifestando, porque... ele mata o pai dele ali, ele mata o Lyle quase como se fosse numa briga de trânsito. É uma coisa meio besta. Eles se encontram lá, há uma confusão, ele vai lá e mata todo mundo, menos um cara que foge depois e que vai até aparecer aqui na história, né? E aliás, analisando bem, já dá pra perceber a personalidade dele já logo no começo da peça, aquela conversa com o Tiresias, em que ele se bota numa postura arrogante de negar tudo, impulsivamente culpa o Creonte, todo esse processo aí. E bom, pegando essa característica da personalidade, deixando um pouco de lado aqui pra gente usar depois, vamos voltar a falar um pouco do destino. Porque uma coisa que fica clara em Édipo Rei inteiro é a tentativa de fuga do destino do Édipo. O Édipo tá sempre lutando contra, ele tá sempre batendo contra o destino. E é óbvio, como eu tinha dito, né, que fugir dessa desgraça que havia sido delegada pra ele pelo oráculo, também qualquer um fugiria, né? Aliás, é justamente por tentar fugir do destino que você meio que percebe que o Édipo não tem verdadeiramente o complexo de Édipo, né? O Freud usou isso meio como analogia depois. Mas então, voltando, à vista dessa fuga constante, o que é interessante perceber é a virada, a inversão que se tem na personalidade dele, na relação dele com o destino após o final de Édipo Rei. Porque, por exemplo, eu vou ler aqui um trecho da página 93 e aí vai ficar mais claro. Mas siga então seu curso, meu destino trágico, qualquer que seja ele. Isso daqui é após ele já ter furado os olhos, após a Jocasta ter se matado, e aqui você já consegue ver a inversão da relação dele com o destino. Não mais arrogância e fuga que sempre potencializaram o destino ao invés de fugir dele, mas agora sim uma espécie de aceitação correta. E isso vai ser muito identificável quando a gente compara o Édipo pós-tragédia com o Édipo pré-tragédia. Parece alguém completamente diferente. Em Édipo Incolono, ele tem, ao invés de uma personalidade arrogante e impulsiva, ele tem uma personalidade muito mais sábia, muito mais sóbria e controlada. E isso está até presente na simbologia por trás do cegar-se. Porque a simbologia aí é que ao se cegar para o exterior, ao cegar os seus olhos do exterior, os olhos materiais, ele acabou enxergando o interior melhor. Como se o exterior o cegasse para a própria alma, como se ao fechar os olhos do corpo ele abrisse os olhos da alma. É por isso que você tem essa inversão tão grande na personalidade do Édipo e na maneira como ele trata as coisas. Se você ler as peças aqui, você vai perceber muito claramente o que eu tô falando. O Édipo Incolono é um personagem completamente diferente do Édipo Rei. E bom, outra simbologia que é interessante para comentar aqui na peça é sobre o papel de pai e mãe. Simbolicamente, quase que por via de regra, mãe sempre representa a terra, a matéria, o concreto, enquanto o pai representa o espírito, o céu, o transcendente. Isso é uma simbologia identificável até pra gente hoje, né? Quem nunca ouviu falar da mãe natureza e do Deus Pai? Então, não sei se você já conectou os pontos da história com isso que eu falei, mas o Édipo faz o quê? Justamente matar o seu pai e casar com a sua mãe. Em outras palavras, ele mata o espírito e casa-se com a matéria. Ele cancela a visão dos céus e toma e reduz completamente a perspectiva da terra. E uma das resoluções, das superações disso é justamente o cegar-se que eu falei, ao qual ele tem que cegar os olhos para a matéria para redescobrir o espírito dele novamente. E aí depois vai ter todo o processo em Édipo Incolono, que vai ser praticamente a caminhada dele aos céus, por assim dizer. Que aliás é uma peça belíssima do começo ao fim, primeiro pela relação da Antígona com o pai dela, que é um negócio maravilhoso de se ver, o tamanho da compaixão que ela tem pelo pai dela na peça é um negócio realmente impressionante. Também pela jornada do Édipo, que óbvio, eu não vou exaustivamente contar aqui, mas sem entrar nos pormenores, vai ter toda aquela profecia também de que onde ele for enterrado será um lugar abençoado, ele vai lá pra Colônia, ele vai no Templo das Eumênides e toda aquela coisa, e, meu, é brilhante. Vamos falar da simbologia por trás, que se você já leu aí vai ficar tudo muito mais claro. Primeiro acerca do nome.
Édipo, etimologicamente falando, vem de uma junção grega de duas palavras que significam inchar e pé. Ou seja, o nome Édipo significa ter os pés inchados. E se você leu a história, você deve se lembrar que o Laio, para matar o filho dele, antes de deixar ele lá, ele amarrou os pés dele fortemente, e tem versões que até diz que ele feriu, passou uma lança e tal. Então, o nome também vem daí, mas tem outra simbologia por trás. Os pés para os gregos representam simbolicamente a alma, porque é com os pés que nós damos os passos da nossa vida. Até meio que para os cristãos tem isso, né? O Jesus lava os pés dos seus discípulos. Ou seja, o Édipo é aquele que tem a alma inchada. É por isso que eu até estava comentando sobre a personalidade dele antes. O Édipo é violento, é arrogante, mata o pai num estado de fúria sem necessidade. O problema dele é justamente ter a alma descolada da normalidade, ter a alma inchada, dar passos orgulhosos na vida. E quando que o Édipo começa a tomar consciência das coisas de verdade, da própria alma inchada? Justamente na hora da cegueira e na constante transformação em Édipo em Colono. E aí, a partir disso, ele vai para Colono e ele acaba justamente no Templo das Eumênides. Se você quer saber mais sobre as Eumênides, não deixe de assistir o vídeo da Oresteia, porque é justamente sobre isso que a última peça da Oresteia fala. E esse ir até aquele espaço das Eumênides ali tem uma simbologia por trás de que Édipo se arrependeu, ele finalmente tomou a responsabilidade pelo próprio destino e pelos próprios atos. Ele tomou a consciência de si próprio, por assim dizer. E é aí que mora a beleza da peça do Édipo em Colono, porque é como se houvesse uma espécie de redenção pós aquela queda bruta e trágica que ele teve na primeira peça. E isso vai culminar justamente na hora da morte dele, porque vai ter todo aquele episódio lá em que ele vai escutar uns raios, ele vai saber que é a hora dele, e todos vão ficar meio que... Como assim? O que tá acontecendo? Até a relação dele com Teseu, que era o rei lá, né? E toda aquela questão de sacralidade que envolvia a relação dos dois, né? Que ele ia passar um certo tipo de segredo pro Teseu. E essa cena é muito marcante e impressionante porque o Édipo cego, ele era sempre ajudado pela Antígona para ir pro lugar onde ele quisesse. Mas nessa hora em que ele sabe que ele vai morrer, ele guia os outros. Ele vai pro local certo. E aí, de repente, sem ninguém ver, só o Teseu consegue ver, nem as filhas dele viram, ele desaparece. E aí o Teseu volta disso impressionadíssimo, e apesar da Antígona, no desespero óbvio, né, de ter perdido o próprio pai, dizer que, ai meu Deus, acho que ele foi levado pelas trevas e não sei o que, é óbvio que o entendimento aí é que ele subiu aos céus. Até a simbologia por trás dos trovões é como se Zeus mesmo tivesse descido à terra para levar o Édipo. Aliás, não consta nessa interpretação, mas há uma que diz que quando o Édipo morre, vai ter o funeral lá e Zeus participa. E ele até diz uma frase como algo do tipo, estou aqui para presenciar um irmão, alguma coisa assim. Portanto, o que fica disso é esse elemento, essa santificação do Édipo, de que ao aceitar a própria culpa, a ter a consciência clara de si mesmo, da própria alma, ele acabou se tornando como os deuses. E é justamente com essa espécie de redenção após a queda que a jornada dele vai acabar. E é brilhante, brilhante do começo ao fim. É impressionante como essas duas obras se complementam nesse aspecto, e eu acho que é muito difícil ter algo que chegue a par disso em toda a história das tragédias. E bom, agora sobre a Antígona antes de finalizar. Toda a peça vai girar em torno da tensão dela com o seu tio Creonte, porque ela queria justamente sepultar o seu irmão que tinha morrido e o Creonte, seu tio, não estava deixando. Na verdade, não é nem que ele não queria deixar como se ela tivesse ido pedir, né? Ele justamente coloca uma lei lá, antes dela manifestar qualquer vontade disso, ele passa uma lei de que quem tentasse sepultar aquilo seria preso, morto e qualquer outra coisa. E é aqui que dá pra ver essa disputa impressionante entre direito natural e direito positivo, entre lei escrita e lei divina. Porque sepultar um familiar por um grego era algo importantíssimo. Você tem isso até na Ilíada, né? Todo aquele processo pelo qual o Príamo vai lá pedir, pelo amor de Deus, para deixar que o filho dele, né, o Heitor, seja sepultado. Ele vai pedir para Aquiles, ele vai no exército inimigo pedir isso. Porque afinal, para ele, se você não sepultasse essa pessoa, se você não fizesse toda a cerimônia que engloba esse processo, a alma do morto tendia a se tornar um fantasma, no sentido ruim da palavra, porque um fantasma que ficasse vagando incessantemente por aí sem descanso após a morte. Então é precisamente do lado da lei divina que a Antígona vai se posicionar. E é impressionante você ver a personalidade dela nessa peça, porque se você tinha uma Antígona ali em Édipo em Colono que manifestava uma personalidade de compaixão, de caridosa com o pai dela, nessa peça você vê completamente o outro lado dela, que é um lado convicto, um lado forte, um lado pé no chão. E essa personalidade é rica demais, é impressionante o que o Sófocles fez com essa personagem. E bom, aí vai ter todo o conflito, ela vai lá tentar sepultar o irmão, vai ser pega pelos guardas, e aí vai ser mandada pro Creonte, e daí justamente vai ter o diálogo deles, que vai ser
o ponto onde vai ficar claro a divergência entre lei divina e lei terrena. Porque, como eu falei, enquanto a Antígona representa essa conformidade com as leis eternas, o Creonte ele vai representar uma espécie de homem autossuficiente, sem respeito às leis eternas, que não precisa delas, ele é por si. Vai até ter uma fala gigantesca de uma página do Coro acerca do que é o homem, que foi a única que eu deixei marcadinha aqui em cima, no qual vai ter meio que uma ironia falando, tipo, olha como o homem é forte, olha como ele domina toda a natureza, olha como ele domina todas as ciências, ele realmente não precisa de nada. Só que o resto da história é justamente as consequências do Creonte levar essa posição a sério. Mas antes de falar sobre isso, eu vou ler o trecho da Antígona sobre o respeito às leis eternas, que é um dos mais interessantes da peça. Que para quem tem essa edição é na página 219. Creonte, agora dize rápido e concisamente, sabias que um edito proibia aquilo? Antígona, sabia, como ignoraria? Era notório. Creonte, e te atreveste a desobedecer às leis? Antígona, mas Zeus não foi o arauto delas para mim. Nem essas leis são ditadas entre os homens pela justiça, companheira de morada dos deuses infernais. E não me pareceu que tuas determinações tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir normas divinas, não escritas, inevitáveis. Não é de hoje, não é de ontem, é desde os tempos mais remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram. E não seria por temer homem algum, nem o mais arrogante, que me arriscaria a ser punida pelos deuses por violá-las. E bom, com essa fala, tudo que eu estava dizendo acho que fica muito mais explícito, né? E é justamente nessa tensão entre céu e terra que vive a essência dessa peça. O homem aqui, que é o Creonte, acaba por se casar com a terra e ao tomar por si como sendo autossuficiente e desrespeitar a sabedoria das leis eternas, ele acaba por traçar a sua própria tragédia. E também é claro que ao romper a relação com os céus, ele não traçou apenas a própria tragédia, como a de todos que estavam envolvidos com ele ali, e todos que estavam em volta, como a sua mulher, o seu filho e a própria Antígona. E esse elemento de arrogância e autossuficiência é algo que é visível diversas vezes na peça, principalmente nas discussões que ele tem com a Antígona, com o Tiresias e com seu filho. Porque fica claro que ele perde todas. A verdade está sempre do outro lado, e mesmo assim ele se bota conscientemente desse lado falando, não, eu vou manter a minha posição, não importa o que aconteça. Ele tem até umas passagens muito engraçadas que dá pra, que eu e os meus amigos, a gente ficou brincando como se o Creonte fosse Miguel, porque quando o filho vai falar com ele, o filho tá defendendo a Antígona, porque o filho era como uma espécie de noivo da Antígona, e aí ele fica falando pro filho, seu gado de mulher, uns negócios assim, seu escravo de mulher, e a gente tava zoando que o Creonte era Miguel. Mas deixando as piadinhas um pouco de lado, você tem justamente esse conflito entre direito positivo e direito natural, no qual a lei escrita julgou ser capaz de negar a lei natural, a lei divina, a lei dos deuses, a lei do universal, a lei da realidade, por assim dizer. E isso é visto justamente na posição que o Creonte toma. Ele vai deixar isso conscientemente e claro, diversas vezes. Vai ter até uma fala dele que vai dizer, nossa, esses deuses não podem ficar interferindo o tempo inteiro em referência a isso. E bem, se tem uma coisa que essa peça poderia ensinar aos governantes é justamente o fim ao qual esse caminho leva. Porque fica muito claro depois, não só a tragédia do próprio Creonte, como a tragédia de toda essa mini-ordem que você tinha em volta dele ali, que vai se dissolvendo a partir do momento em que ele toma essa posição. E aí, para finalizar o vídeo mesmo, eu só queria comentar sobre essa cena final que tem na peça, né, entre o Aemon, que era o filho do Creonte, e a Antígona, que é essa cena trágica, meio Romeu e Julieta, no qual os dois se matam ali. É um negócio que, putz, eu não sei vocês, mas eu tenho uma vontade de assistir isso num teatro que é absurda. Devia ser interessantíssimo ver essa cena sendo apresentada. Apesar de, óbvio, ela ser extremamente trágica e comovente, né? Mas bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se algo ficou confuso ou eu deixei de falar alguma coisa que você queria ver ou comentar sobre essa peça. Se aconteceu alguma dessas duas coisas, bota aí nos comentários que ficarei muito grato, eu ficarei muito feliz de respondê-los. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos de literatura como esse, de filosofia e de livros de apologética, por exemplo, do C.S. Lewis. E é isso. Obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima aí. Valeu!